tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando para falar sobre a conciliação sobre educação e aprendizado sensorial com a educação digital que graça no mundo afora. A educação moderna enfrenta o desafio de integrar o aprendizado sensorial, fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional, com a crescente ubiquidade da educação digital. Embora à primeira vista pareçam abordagens opostas, pedagogos, neurocientistas e psicólogos defendem que a conciliação entre a educação, e o aprendizado sensorial, com a educação digital, é não apenas possível, mas chega ao nível de ser essencial para um aprendizado mais completo e mais eficaz. Quais seriam as perspectivas desses pedagogos, a princípio? Pedagogos como Maria Montessori e Jean Piaget há muito tempo enfatizam a importância do aprendizado através da experiência e da interação com o ambiente. Montessori, por exemplo, defendia materiais didáticos que estimulam os 5 sentidos, permitindo que as crianças construam seus conhecimentos de forma autônoma. Piaget, por sua vez, destacava que o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio da assimilação e acomodação, processos que são intrinsecamente ligados à exploração sensorial. Na era digital, pedagogos contemporâneos como Mark Prensky, proponente do conceito de nativos digitais, argumenta que a tecnologia deve ser utilizada como uma ferramenta para enriquecer a experiência de aprendizado e não para substituí-la. Isso significa integrar o digital de forma que ele complemente ou complete ou amplie as oportunidades de aprendizado sensorial. E isso é possível? Sim. Exemplos práticos. A realidade aumentada, a AR/AR, e a realidade virtual, a ARV. Como que funciona isso? Aplicativos de realidade aumentada podem sobrepor informações digitais ao mundo real, permitindo que os alunos interajam com objetos virtuais em um ambiente físico. Por exemplo, em uma aula de biologia, um aplicativo de realidade aumentada pode projetar um esqueleto humano 3D que os alunos podem tocar, entre aspas, e manipular virtualmente. Já a realidade virtual pode transportar os alunos para ambientes imersivos, como, por exemplo, o Egito Antigo, como, por exemplo, o Museu do Louvre, para vivenciar a história de forma mais sensorial. Claro que não é absolutamente sensorial, mas é mais sensorial. É uma viagem localizada, promovendo um movimento dentro de um circuito de pessoas voltadas para a mesma causa. Outro exemplo são jogos educativos táteis, jogos digitais que utilizam telas sensíveis ao toque ou dispositivos com feedback áptico, são aqueles que simulam o toque e a vibração, que podem estimular o sentido do tato, tornando o aprendizado mais interativo e envolvente. Isso para quando você está em momento de, vou chamar de confinamento, mas interiorizado numa sala de aula, em que você não tem meios de trabalhar sem ser a sensorialidade remota, vamos dizer, virtual, Qual que é a visão dos neurocientistas? Os neurocientistas, a neurociência, no caso, corrobora a importância do aprendizado sensorial. Os neurocientistas demonstram isso. A neurociência demonstra como esse aprendizado otimiza a formação de conexões neurais e a consolidação de memória. O cérebro humano é projetado para aprender através de experiência multissensorial. Quando múltiplos sentidos são ativados durante o aprendizado, diferentes áreas do cérebro são engajadas, fornecendo as redes neurais e tornando o conhecimento mais robusto, acessível e memorizável. Complementa a memória, cristaliza a memória, torna a memória mais robusta. Neurocientistas como Marianne Wolf, que pesquisa a neurociência da leitura, alertam para o risco de uma educação excessivamente digitalizada que negligencia o desenvolvimento de habilidades sensório-motoras essenciais para processos cognitivos complexos. Então,
Eles também reconhecem, ela e outros neurocientistas reconhecem o potencial de ferramentas digitais que podem simular e aprimorar experiências sensoriais, já que ela considera a experiência sensorial primordial para o conhecimento, desde que sejam bem projetadas, eles afirmam. Então existem alguns exemplos práticos. Simulações interativas. Plataformas digitais podem simular experimentos científicos que seriam perigosos ou inviáveis em um ambiente de sala de aula, permitindo que os alunos manipulem variáveis e observem os resultados de forma virtual, estimulando a visão e o raciocínio. Recursos audiovisuais de alta qualidade, vídeos imersivos e áudios binaurais, eu não sei se é bineurais, mas aqui está escrito binaurais, que criam uma sensação de som 3D, que podem enriquecer o aprendizado ativando o sentido de visão e audição de forma mais envolvente. Quer dizer, você parece uma espécie de você estar imerso no metaverso. Contribuições da psicologia. Os psicólogos, especialmente aqueles que estudam o desenvolvimento infantil e a psicologia cognitiva, destacam que o aprendizado sensorial não é apenas sobre aquisição de informações, mas também sobre o desenvolvimento emocional e social. A interação com o mundo físico ajuda as crianças a desenvolverem a consciência corporal, a coordenação motora e a compreensão dos conceitos abstratos, reiterando o que os neurocientistas disseram e também os pedagogos. Psicólogos como Howard Gardner, com sua teoria das inteligências múltiplas, defendem que diferentes indivíduos aprendem de maneiras distintas e que uma educação eficaz deve atender a essas diversas inteligências, essa divergência humana, essa capacidade de ser diverso, né? Rica, né? Humana, incluindo as inteligências sinestésicas e espacial, que estão intrinsecamente ligadas ao aprendizado sensorial. A educação digital, quando bem planejada, ela pode oferecer ferramentas e vir a explorar e desenvolver essas inteligências de maneira virtual, não apenas virtual. Os psicólogos não estão defendendo aqui que você transforme tudo em digital só porque o digital está aí e tem bastante capacidade tecnológica, mas porque o digital não substitui a experiência de per si, porém ela complementa. E em alguns momentos em que você não possa ter uma experiência de per si, você pode simulá-la o mais completamente possível, envolvendo tato, visão, olfato e sensação espacial, né? Por exemplo, quando você faz uma simulação de voo, você tem uma procepção, ou seja, você sente seu corpo como se estivesse ali pilotando e outras qualidades, né? Dessa nossa a questão do labirinto, por exemplo, também poderia ser trabalhado, né? O sistema vestibular também poderia ser trabalhado. As imersões elas podem pegar todos os sentidos: o tato, olfato, visão, audição, percepção e o sistema vestibular. É o mais completo possível. Ainda assim, obviamente, a experiência sensorial de per si, aquela em que você está no ambiente de fato e não virtualmente, não simuladamente, ela é muito mais rica, e principalmente se ela for feita em conjunto com outras pessoas, em que você sinta a proximidade de outros, inclusive de pessoas que você não conhece. A educação a respeito disso é muito maior, mas em condições em que você não teria essa vantagem, não teria essa capacidade, ou que você, por exemplo, não poderia fazer uma excursão daqui para o Louvre, daqui para o Egito, ou daqui para algum tipo de museu, ou algum tipo de estrada, algum tipo de fábrica, de empresa, em que você pudesse fazer uma criação virtual e uma imersão com realidade aumentada, com 3D, etc. Isso seria uma forma de você ganhar algo da sensorialidade por não ter a condição de tê-la completa e perfeita, por estar lá e não por imersão virtual. Bom, exemplos práticos: ferramentas de desenho e modelagem 3D, programas que permitem aos alunos desenhar e modelar objetos em 3 dimensões,
não só estimulam a criatividade, mas também aprimoram a percepção espacial e a coordenação motora fina, porque o cara tem que ter uma capacidade sinestésica de trabalhar aquilo ali com fidelidade. Aulas de música e arte digital interativas, aplicativos que permitem compor músicas ou criar obras de arte digitalmente com um feedback visual e auditivo instantâneo, podem engajar os alunos de forma sensorial e criativa e aumentar o seu conhecimento a respeito de outras coisas além do seu dia a dia. A importância do equilíbrio e o design pedagógico. A conciliação entre educação sensorial e educação digital não significa substituir uma educação pela outra, mas sim encontrar um equilíbrio inteligente. O desafio reside em como as ferramentas digitais são projetadas e utilizadas. É fundamental que os educadores e desenvolvedores de tecnologia colaborem para criar experiências de aprendizado que priorizem a interatividade. As ferramentas digitais devem ir além da simples transmissão de informações em que o aluno estaria passivo, permitindo que os alunos manipulem, ou seja, participem, estejam ativos, explorem e criem em conjunto e façam imersões. Estimulem múltiplos sentidos. O design deve considerar como as interfaces podem engajar visão, audição, tato e, sempre que possível, até mesmo olfato e paladar, através de associações ou de simulações, e isso já está sendo trabalhado em termos tecnológicos. E terceiro, conecte o virtual ao real. O aprendizado digital ele deve ser ponte para a experiência do mundo físico, incentivando a aplicação prática do conhecimento. 4. Promovam a reflexão e o diálogo. O uso da tecnologia deve ser acompanhado de discussões e atividades que aprofundem a compreensão e permitam aos alunos processar suas experiências sensoriais. Em suma, a educação do século XXI exige uma abordagem híbrida, onde a riqueza do aprendizado sensorial é amplificada, enriquecida pelas possibilidades ilimitadas da educação digital ou da tecnologia, que vem a trabalhar no intuito de estabelecer uma educação digital. Com a educação digital, eu não estou falando dessas plataformas em que você tem lá, eu vou chamar de compêndios, né? Os compêndios distribuídos e o aluno faz opção de estudar isso, estudar aquilo, e ver dados, e aquilo ali vem formatado de forma que ele tem o conhecimento, então, porque aquilo ali é muito passivo, e aquilo ali não provoca imersão, aquilo ali oblitera muito a sensorialidade, e principalmente aquilo ali não cria pensamento crítico. A informação é passada, ela é introjetada como aquilo no máximo que você precisa saber. Eu discuto isso aí. A digitalidade que eu estou falando aqui é a tecnologia que vem assessorar a educação de forma a você ter mais conhecimento, mais imersão, mas que não substitui efetivamente a educação sensorial. A educação é o aprendizado sensorial porque as pessoas precisam de conhecer as coisas de perto, tocar, sentir, cheirar, sentir-se espacialmente, sentir seu equilíbrio e ter atividade sinestésica para poder desenvolver suas capacidades de mover, tocar, habilidade de trabalhar alguma coisa com as mãos, ou habilidade de jogos, ou habilidade de projetar seu corpo, equilibrar seu corpo, ganhar musculatura e trabalhar bem o equilíbrio do seu sistema vestibular, ter reflexo. Isso tudo se ganha com o trabalho físico nos ambientes propícios, né? Ambientes educacionais. E é como eu sempre digo, quando você está conectado com a pessoa conversando, ela te responde, você fala, né? Digitando lá. Isso aí é 1% da comunicação, são as palavras. Você está perdendo, quando você está com a pessoa, você tem o tom da voz, o tipo de voz, se te motiva, se desmotiva, se te chama pelas suas emoções, pelo afeto, ou não te chama, se te rejeita, se te abraça, se te convida. O tom da voz, o semblante, né? As expressões faciais, elas dizem muito das pessoas, e ainda que tenha um programa que faça leitura facial, essa leitura facial ela não tem todos os recursos de percepção que o nosso olhar tem, porque nós somos muito mais do que uma máquina programada.
Nós temos algumas coisas que são intuitivas e outras que são instintivas, que está escrito em algum lugar dos nossos programas mentais, que eu vou chamar de programas genéticos, mas que não são programas, né? Nós somos gente, nós não somos máquinas, mas que fazem essas leituras com uma capacidade consciente e inconsciente. E essa parte inconsciente também formaliza a memória, para que você possa acessar. Quando você vê o semblante de uma pessoa, você pode perceber o que ela vai dizer para você logo depois, né? E mais do que isso, a capacidade de verificar as expressões do resto do corpo corporal. Quando a pessoa está com o braço cruzado, quando a pessoa está com o braço voltado para você em tom de agressão, quando a pessoa está fechada em relação o seu olhar, a sua intromissão ou a sua aproximação, ou ela está aberta a que você se aproxime e ela não está achando que está sendo invadida, a distância que ela está de você, a distância que ela se coloca, se o pé está apontando para um lado, está apontando para quem quer sair, tudo isso são linguagens que o aprendizado, que as pessoas vão fazer um aprendizado, e isso aí nos torna muito mais humanos. Então, a comunicação digital, a tal conexão digital, ela é apenas um ponto de contato. Todo o mais deve vir depois para completar esse aprendizado. Então, ao abraçar essa sinergia, podemos preparar os alunos para um futuro que valoriza tanto a inteligência prática quanto a capacidade de inovar em um mundo cada vez mais conectado. Ele aqui falou da Montessori, do Piaget, do Prensky, da Marianne Wolf e do Howard Gardner. No outro artigo que eu fiz, que eu estudei sobre a sensorialidade, a educação sensorial, nós caminhamos aqui sobre vários autores, Montessori, o Edouard Seguin, que falou sobre Rousseau e Pestalozzi, e o Robert Baden-Powell, que foi o fundador do movimento escoteiro. Falamos sobre a neuroplasticidade, né? Estudos aí de Marianne Wolf. Falamos também da Anne Jean. Estou procurando o nome dela aqui, tá, gente? Falamos do Piaget, falamos do Vygotsky, né? Que fala da zona proximal, falamos do Jeremy Brunner e falamos de mais alguns outros aí, Anna Jane Iris e alguns outros que nós falamos. Então o nosso trabalho aqui ele foi pesquisado em múltiplos autores, pedagogos, neurocientistas e neurocientistas, psicólogos e entre outros, tá? E no final do outro programa eu não falei, mas numa conclusão ele falou de integração do conhecimento para aprendizagem mais profundo. Ele chamou a atenção de pais, educadores e profissionais de saúde também e para a sociedade. Muito bem, gente, então eu vou terminar para que o programa não fique excessivo. O outro programa ficou muito longo, o que eu falei sobre educação sensorial e aprendizado sensorial. Esse aqui é um programa realmente mais curto, voltado exclusivamente para o conhecimento das interfaces que se pode fazer da sensorialidade com a digitalidade. A digitalidade está aí, ela vai continuar influindo em nossas vidas, ela vai continuar mexendo com a gente, então nós precisamos de transformar isso no melhor dos mundos e sem perder a dimensão humana de que nós precisamos do espaço que ocupamos no mundo e que nós precisamos sair de casa, conhecer outras coisas, nos testar para sabermos o quanto humanos somos. E isso aí envolve um aprendizado, inclusive para o resto da vida, né? Porque não interessa que você está envelhecendo, como eu, por exemplo, estou, você tem que se manter plugado, conhecendo novas coisas, acompanhando os tempos, visitando os lugares, fazendo conexões, conhecendo, conversando, porque o aprendizado é contínuo e nós estamos sempre criando conexões cerebrais.
porque o nosso cérebro é neuroplástico. Então nós podemos aprender a vida inteira, o resto da vida, até quando você não conseguir mais que a sua cognição consiga depreender alguma coisa. Mas aí você já estaria com uma idade muito avançada. Muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.